Este é um vídeo para apresentar a empresa RM Tech Assistência. Ele é formado pela Ana Luísa de Araújo Mesquita, Matheus Piltes Iscariote e Miguel dos Santos Flores. Aqui nós iremos apresentar a história da empresa, a modelagem do processo de formatação de computadores e notebooks, o método de descoberta que foi empregado e a avaliação do trabalho. Bem, a empresa RM Tech foi criada por nosso amigo e colega de faculdade, Renan Mendes Cerenza, na cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Inicialmente, a empresa foi nomeada como RM Tech Soluções, onde desenvolvia soluções tecnológicas e personalizadas para os seus clientes. Tendo seu início marcado pela pandemia do coronavírus 19 em 2020, o Renan sentiu a necessidade de se adaptar ao mercado e às suas novas demandas. Assim surgiu a RM Tech Assistência, uma empresa que foi destinada a serviços de assistência técnica de hardware e software, atendendo a todo tipo de cliente, desde pessoas físicas a empresas de pequeno porte, que podem vir a ter problemas técnicos com seus computadores, notebooks, teclados e mouses ou até mesmo fones de ouvido, incluindo também pessoas com necessidades no auxílio de instalações e atualizações de sistemas operacionais ou softwares. Contando atualmente com apenas um funcionário, que é o próprio Renan, que está atendendo na modalidade home office. Tem os seus principais processos, que é a manutenção de eletrônicos, sendo eles computadores, notebooks, teclados, mouses, fones de ouvido, placas-mãe e monitores, além do reparo e upgrade de hardware e a formatação de computadores. Escolhemos a RM Tech por termos contato com o Renan e por ela ser uma empresa nova, já com atuação na nossa área de formação. Nós acreditamos que a empresa possui um grande potencial de crescimento no mercado e desejamos prosperidade ao Renan e à empresa. Seguindo com a apresentação, eu vou explicar para vocês o processo de formatação de computadores. O processo se inicia com um evento de mensagem, tendo o contato do cliente com a empresa, onde a empresa, logo após isso, vai apresentar todos os tipos de serviços oferecidos ao cliente. Logo após isso, o cliente vai escolher o tipo de serviço e a empresa vai oferecer os serviços extras, baseando-se no banco de dados de serviços extras, e logo após isso, o cliente vai responder se ele quer algum serviço extra ou não. Depois disso, o processo entra em um gateway paralelo, onde tanto faz a ordem, mas a empresa solicita o equipamento, solicita fotos do equipamento e solicita o histórico do equipamento. Essas fotos e esse histórico do equipamento é só para caso tenha algum arranhado, algum parafuso faltando, alguma coisa assim, a empresa ter como provar que já recebeu o equipamento, assim, que não foi ela que danificou o notebook, o computador ou qualquer outro tipo de equipamento. Depois disso concluído, o subprocesso, o processo vai tomar dois caminhos, vai tomar um ou outro caminho. Ou ele vai fazer uma formatação simples, sem backup, ou ele vai fazer a formatação com backup. Aí, aqui embaixo, vai ter os subprocessos explicados. O subprocesso da formatação do equipamento simples inicia-se com o cliente respondendo o tipo de serviço. Logo após isso, é preparado o pendrive bootável com a imagem ISO do arquivo, do sistema operacional, e o pendrive é inserido. Caso o pendrive seja detectado direto, esse gateway já é encerrado. Caso o sistema não tenha detectado o pendrive, o equipamento é reiniciado e é feito as configurações de BIOS, que aí variam para cada placa-mãe, né? Depois desse gateway, é feita a instalação do sistema operacional e o equipamento está pronto, formatado e o cliente é comunicado.
Agora, indo para o subprocesso com o backup, o subprocesso também inicia com o cliente respondendo o tipo de serviço. Aí, o Renan solicita quais arquivos devem ser salvos. Ele retira o HD do cliente e coloca em um sistema dele próprio de transferências de dados para outro HD. E fica salvo o arquivo do backup, os arquivos do backup. Daí entra o subprocesso de formatar equipamento, que volta lá naquele outro subprocesso que eu acabei de explicar. E a formatação é concluída. A reinstalação desses arquivos de backup vai ser mais para frente no processo. Terminando esse gateway, onde ele toma o caminho do backup ou sem o backup, ele pergunta para o cliente configurações de usuário e senha, que ficam salvas, e ele faz essa configuração. Logo após isso, em um gateway paralelo, porque tanto faz a ordem, é feita a atualização de drivers baseados no banco de dados e a atualização do sistema operacional. Depois disso, o cliente é comunicado sobre as atualizações feitas e são feitos testes para ver se está tudo funcionando normalmente. Aí, caso a formatação seja simples, ele só termina esse processo, mas caso seja uma formatação com backup, vai vir a parte de reinstalar aqueles arquivos que foram salvos antes, né? Então, é conectado o HD que recebeu os arquivos do backup e é feita a transferência desses arquivos para o HD do cliente. E essa parte de reinstalar os arquivos é encerrada. Aí ele comunica ao cliente sobre os testes feitos, informa a performance, tudo que deu, como o equipamento saiu, e o processo fica parado até o cliente confirmar o pagamento. Logo após isso, ele libera o equipamento para o cliente e o computador está formatado. A qualquer momento do subprocesso, pode acontecer do cliente perguntar como anda a formatação. E aí é um subprocesso do tipo evento simples, o cliente pergunta, ele responde, tudo certo. Bom, agora eu vou falar sobre o método de descoberta empregado durante a realização do trabalho. Para descobrir os principais processos que estão presentes na RMTech Assistência, utilizamos o método de entrevista, que foi realizado nos dias 14 e 20 de junho de 2021 com o próprio Renan, pelo site de reuniões online da Google Meet. Cada entrevista durou em média 3 horas e meia, tendo como participantes o dono da empresa e todos os membros da equipe que estavam realizando o trabalho. As perguntas feitas durante as reuniões focavam objetivamente em saber quais eram os principais processos da empresa e como eles eram feitos. Partindo agora para o final do trabalho, na parte de avaliação, podemos dizer que tivemos vários pontos positivos com a realização do trabalho, como a obtenção de dados a respeito de um processo, no caso a formatação de um computador, a qual nós, integrantes do grupo, tínhamos pouco conhecimento de como realizá-lo, mas com a finalização do trabalho pudemos ter uma melhor compreensão de como fazê-lo, nos garantindo ter uma maior experiência na área que atuamos, e também na parte do conhecimento da empresa do nosso amigo Renan, que tem nos ajudado muito durante esse semestre e esperamos que por muitos ainda assim. Na questão de pontos negativos, nem eu, Miguel, que estou apresentando essa parte do trabalho, nem meus colegas tivemos nenhum ponto a ressaltar. Uma das maiores dificuldades que enfrentamos na prática foi o agendamento de um horário mais propício, para que todos os integrantes do grupo pudessem estar presentes durante a fase de descoberta do processo, ao qual utilizamos o método de entrevista. Estando perto do final do semestre, o escasso tempo foi um dos nossos principais problemas. Por fim, o que mais gostamos enquanto estávamos fazendo o trabalho foi buscar descobrir mais sobre como a empresa do nosso amigo foi criada e como ela funciona, e também descobrir como iríamos modelar um processo caso tivéssemos que fazê-lo na prática, estando trabalhando em uma empresa real.